Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouco para vocês sobre como funciona a plataforma Quinto Domínio em parceria com a FENACOR. Com essas duas instituições, a FENACOR junto com a empresa Quinto Domínio, fizeram então a plataforma LGPD Core, que tem o grande objetivo de facilitar a proteção de dados para corretores de seguros. Bom, antes da gente começar, a LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, já está plenamente em vigor, as suas sanções começaram a valer a partir de agosto de 2021 e ela é aplicável para todas as empresas que tratam dados pessoais. Dados pessoais são todos aqueles dados de pessoa física, então são dados como nome, RG, CPF, endereço, e-mail, dados de saúde. Então, se a sua empresa, se a sua corretora de seguros trata dados, tem acesso a esses dados, você está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas bom, antes da gente entrar no que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero falar um pouco para vocês sobre quais são as oportunidades e quais são os riscos que a gente tem se a gente não cumprir com a LGPD. Bom, primeiro sobre as oportunidades, quando você se adequa à Lei Geral de Proteção de Dados, isso traz um destaque para a sua empresa, para a sua corretora, perante os seus concorrentes. Então, isso você vai trazer um grande destaque da sua empresa para os seus clientes. Então, quando você mostra que você está preocupado com a proteção de dados, você já está na frente dos seus concorrentes. Isso é algo muito positivo. Também, quando você se adequa à Lei Geral de Proteção de Dados, o seu marketing se torna muito mais focado e direcionado realmente para o cliente que quer receber as informações da sua corretora, que quer saber sobre novos serviços e novos produtos. Além disso, é claro, uma das grandes oportunidades é a prevenção a multas ou qualquer outra sanção que a gente tenha na legislação. O que me leva então a falar também sobre os riscos. Quando a gente não cumpre com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma série de sanções que a lei nos traz. Uma delas é a multa de até 2% do faturamento da empresa, o que é algo bastante alto. Além disso, outro risco pode ser ter advertências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou até mesmo o bloqueio no uso dos dados pessoais, o que também pode afetar de uma forma muito negativa as nossas atividades do dia a dia. Por isso que é muito importante que a gente se adeque à LGPD. Além de trazer algumas oportunidades, você consegue também se prevenir em relação a qualquer risco, a qualquer sanção que a lei traga. Bom, então agora o que a Lei Geral de Proteção de Dados vem para falar para a gente? Eu vou começar aqui falando sobre os seus clientes, os seus titulares de dados. Então, a LGPD vai falar sobre dois grandes tipos de dados, são os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Dados pessoais, como eu falei, são aqueles que permitem que a gente identifique uma pessoa. Então, são dados como nome, RG, CPF, telefone, e-mail. E os dados pessoais sensíveis, por sua vez, são aqueles dados que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. São dados como dados de saúde, dados biométricos, etnia, entre outros. Bom, e o que acontece? Esses dados, eles estão sempre num ambiente externo em relação à nossa empresa. E a gente vai sempre capturar esses dados, que são dados de clientes, colaboradores, de fornecedores, de potenciais clientes. E a gente faz a captura desse dado ou pelo meio digital ou pelo meio físico. Ou seja, ou a gente vai capturar por meio de um formulário digital ou por meio de um formulário físico mesmo, né? Uma fichinha que o cliente pode assinar. Então, capturamos esses dados, a gente vai armazenar isso em algum lugar. Então, depois que a gente capturou, a gente vai colocar ou num arquivo físico, dentro de uma gaveta, dentro de um arquivo mesmo, ou se for digital, a gente vai colocar isso num Excel ou talvez num multicálculo. E aí depois a gente pode ter um compartilhamento dentro da nossa empresa mesmo. Então, se você tem vários departamentos dentro da sua corretora, pode ser que marketing, por exemplo, tenha captado um dado e ele vai enviar então para a área de vendas tratar. Então, pode ter um compartilhamento interno e pode até ter um compartilhamento externo, ou seja, que é quando a gente envia um dado para fora da nossa empresa, para outra empresa ter acesso a esse dado. Aqui a gente tem como exemplo o sistema multicálculo ou as próprias seguradoras, né? Então a gente pega os dados do nosso cliente e envia para a seguradora. Então a gente está tirando um dado da nossa empresa e enviando para outra empresa, que
que é, no caso aqui, a seguradora. Aqui também, se você roda folha de pagamentos fora da sua empresa, ou seja, em uma contabilidade, essa contabilidade também é considerada aqui como uma empresa terceira para a qual você está compartilhando os seus dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados vem para proteger, então, onde você enxerga esses cadeados vermelhos, ou seja, como é a sua forma de captura de dados, aonde é que você está armazenando, com quem você está compartilhando esses dados. Isso tudo com um foco total no seu cliente, né? A proteção de dados do seu cliente e dos seus colaboradores, ou seja, dos titulares de dados. Bom, então agora que a gente já viu essa parte sobre o que é a LGPD, vamos então para o que é importante de fato eu saber sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, é muito importante que vocês saibam exatamente quais são os tipos de dados que a minha empresa tem acesso, né? Quais são as atividades, quais são os tipos de dados, também quando você pode coletar dados, quando que a gente tem uma autorização de um cliente. Também é muito importante que a gente saiba quem são as empresas com as quais eu compartilho os dados pessoais, quem são as minhas seguradoras, qual é o multicálculo que eu utilizo, eu posso utilizar, né, esses sistemas. Analisar também os pedidos que foram feitos por um cliente, por exemplo, se um cliente pede algo sobre proteção de dados, é bem importante que a gente também analise esses pedidos, bem como é importante que a gente analise qualquer incidente, que é incidente, né, o roubo, o vazamento de dados, entre outros. É importante que a gente tenha uma política de privacidade e que a gente também treine os nossos funcionários sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí é tudo isso que a plataforma Quinto Domínio vem para ajudar vocês a fazerem. Então vamos ver agora, item a item, como que a plataforma pode te ajudar. Então, em primeiro lugar, a gente falou sobre as atividades de dados pessoais, que envolvem dados pessoais dentro da minha corretora. Então, o que você vai ter na plataforma Quinto Domínio? Você já vai ter essas atividades já selecionadas para você dentro da plataforma. Então, você não precisa fazer esse exercício de ficar pensando quais são todas as atividades que eu tenho e que envolvem dados pessoais. Não, na plataforma isso já vem descrito para vocês. Foi um estudo que foi feito pela Quinto Domínio para a gente conseguir chegar em algumas atividades que são comuns para todos os corretores de seguro. Essas atividades elas já estão com um pré-preenchimento, então você vai precisar acessar a plataforma e verificar se o que está escrito ali está de acordo com a sua realidade, se é dessa forma que você realiza essa atividade. Além disso, as atividades já vêm com algumas orientações dentro da plataforma, te explicando como que você deve tratar essa atividade, quais são os cuidados que você precisa ter eventualmente com essas atividades. Então, na plataforma isso já vem pré-preenchido para você, de uma forma que você precisa olhar cada um dos processos e analisar se você está de acordo, se não você faz as alterações necessárias. Mas o legal é que você não precisa começar do zero. A plataforma já traz para você essas atividades pré-mapeadas. Bom, outro ponto importante é entender com quais são as empresas que eu compartilho dados pessoais. Então, vamos lembrar aqui como que é esse processo. A gente vai ter primeiro o nosso cliente que está interessado em contratar algum seguro. Ele vai conversar então com a gente, com o corretor de seguros, vai enviar os dados para a nossa corretora. E aí a gente vai enviar então para alguma seguradora para emitir a apólice de seguros, né? E efetivar realmente esse cliente, né, ter realmente essa apólice. Nesse momento, vejam que eu estou pegando um dado de um cliente e eu estou mandando para uma seguradora. Então, aqui a gente tem esse momento de compartilhamento de dados. É muito importante que a gente saiba exatamente quais são essas empresas. E não só que a gente saiba quem são essas empresas, mas é importante que a gente tenha também política de privacidade dessa empresa ou um acordo de proteção de dados com essa empresa. Então, na plataforma, você vai ter um local específico onde você vai gerenciar esses terceiros com os quais você compartilha dados.
Também você vai colocar na plataforma, então, as políticas de privacidade dessas empresas e os contratos que você tiver em relação à proteção de dados com eles. Então, você tem uma área específica na plataforma para você gerenciar esse tipo de situação, que, de novo, é muito importante que você saiba. Bom, além disso, a gente vai ter também, que é muito importante a gente saber como analisar os pedidos feitos por clientes e também analisar qualquer incidente relacionado aos dados pessoais. Então, o que acontece? Pela LGPD, os nossos clientes, os titulares de dados, têm uma série de direitos que eles podem solicitar para a nossa empresa, para a nossa corretora. Eles podem pedir, por exemplo, para a gente alterar dados, pode pedir para a gente explicar para eles quais dados a gente tem, pode pedir a eliminação dos dados, pode pedir a portabilidade. Não quer dizer que a gente é obrigado a atender a todos os pedidos feitos, mas a gente é obrigado pela lei a analisar tudo o que foi solicitado pelo titular de dados e dar então uma resposta para ele, né? Se a gente pode ou não cumprir com o que ele está solicitando. É por isso então que na plataforma Quinto Domínio você vai ter uma área específica para gerenciar esses pedidos de titulares de dados. Então você vai ter uma área em que você pode cadastrar os pedidos, você pode colocar todas as atividades que você está fazendo para analisar esses pedidos e assim você não se perde nessa análise que é essencial que seja feita. E além disso a gente tem a análise também dos incidentes. Isso também é algo obrigatório pela legislação, caso aconteça algum incidente, roubo ou vazamento de dados, algo nesse sentido, você é obrigado a investigar o que aconteceu para esse vazamento acontecer. Isso é o mínimo que você precisa fazer e é uma questão que está na legislação. Então, por isso, você vai ter na plataforma Quinto Domínio a possibilidade de fazer a gestão desses incidentes. Bom, além disso, quando você faz quando você coloca, então, esse incidente dentro da plataforma, você vai ter o preenchimento ali de um formulário. Esse formulário já está 100% adequado para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pede. Então, caso você precise também fazer algum comunicado oficial de vazamento de dados para a autoridade, você já tem na plataforma essa comunicação exatamente no modelo que eles solicitam. Bom, além disso, outros pontos importantes são ter uma política de privacidade e realizar o treinamento de funcionários. Na plataforma você vai ter uma série de documentos modelos que você pode utilizar para se inspirar. Tem modelo tanto de política de privacidade, quanto modelo de contratos e de termos, tanto para seguradoras, quanto para os seus clientes finais. Enfim, a gente tem uma biblioteca com mais de 20 documentos modelos que você pode utilizar no seu dia a dia para te ajudar. O essencial, eu já adianto, é ter uma política de privacidade e a gente tem um modelo ali na plataforma que você pode acessar e adaptar para a sua realidade. Assim como os treinamentos para os funcionários, tem mais de 6 treinamentos dentro da plataforma, explicando cada aspecto da legislação. Isso você mesmo pode fazer ou também os seus funcionários. É você quem decide quem vai fazer os treinamentos, com qual frequência os treinamentos serão feitos. E a gente já tem tudo isso EAD na plataforma, tem sempre uma videoaula ministrada por um advogado e sempre um material complementar que você pode deixar acessível para os seus funcionários também. Assim a gente consegue promover realmente uma cultura de proteção de dados dentro da nossa empresa e consegue se resguardar em relação a qualquer multa que a gente tenha em relação à proteção de dados. Bom, além disso, na plataforma Quinto Domínio, como vocês perceberam, a gente consegue ter uma gestão bem completa da proteção de dados. A gente vai ter vários painéis de acompanhamento que são bem visuais. A plataforma está bastante acessível, ela está de uma forma bem facilitada para corretores de seguro, ela é bastante visual. Então eu tenho certeza que com uma plataforma vocês vão conseguir sim se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E além disso, na plataforma, dentre os treinamentos que a gente tem também um treinamento do passo a passo de tudo que você precisa fazer para adequar a sua corretora na proteção de dados. Esses treinamentos, como eu comentei, eles são todos ministrados por um advogado especializado nessa área e estão em linguagem facilitada
e também adaptados para corretores de seguro, especialmente esse do passo a passo para a proteção de dados. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação sobre a plataforma Quinto Domínio nesse projeto em parceria com a FENACOR, ou seja, a plataforma LGPD Core. Eu vou deixar aqui para vocês o link, caso vocês tenham mais dúvidas, tem mais informações nesse link que está aparecendo na tela de vocês. Obrigada por ouvirem essa apresentação, até a próxima!